volta com mais um Você Pode, o seu videocast para debater assuntos relacionados a políticas públicas e psicologia, sempre incluindo as áreas científicas transversais da psicologia, como serviço social e buscando a valorização dessas categorias nos exercícios multidisciplinares de estudo. Nunca deixamos de destacar que isso se dá em função da busca pelo papel do bem da coletividade e do desenvolvimento de uma sociedade sustentável, entendendo que para satisfazer a dignidade da pessoa humana é preciso considerar a saúde integral dos indivíduos, tanto a saúde física quanto a saúde emocional e psicológica. É por isso que, nesse momento, o assunto do nosso programa, o tema do nosso programa de hoje, o assunto geral são políticas públicas e psicologia, ou seja, saúde mental do cidadão, sobretudo daqueles que não têm acesso a esses profissionais, nem a garantia de atuação via ações sociais, para o usufruto dos direitos inalienáveis e intransferíveis garantidos na nossa Constituição Federal, como os direitos individuais e coletivos dispostos de forma clara nos dispositivos legais, para que todos saibam que o Estado deve fornecer aos seus cidadãos como forma de assegurar os fatores mínimos existenciais para a preservação do bem-estar social de cada ser humano. Dito isso, já começamos a agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando. Vocês são assim, protagonistas e prioridade na nossa programação e planejamento sempre, e não só como ouvintes, mas como participantes. Agradeço a todos aqueles que de alguma forma contribuem, torcem, motivam, elogiam a gente, todo feedback que a gente recebe durante a semana e colaboração. Queria também agradecer a nossa amiga querida Edson, amigão, como eu já tinha dito aqui, que bem-aventurados aqueles que têm ele como amigo, e principalmente agradecer a colaboração da nossa querida e psicóloga, mobilizadora social, Juliette Barreto, que vai trazer o tema de hoje e as formas de comunicação para isso. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todas as pessoas, né? Hoje, de fato, a gente traz mais uma temática na lógica mesmo, né? Do cuidado, da psicologia, no cuidado das capacidades, mas é importante saber, né? De qual capacidade a gente está falando aí, né? O que é essa capacidade? Capacidade é a qualidade que a pessoa ou a coisa tem de satisfazer para determinado fim. E estímulo, que a gente também fala sobre os estímulos, né? Que significa aquele ou aquilo que impele a ação. São aspectos que, se encontrados de forma isolada na mesma pessoa, pouco resultado lhe renderá. Portanto, a união desses fatores são fundamentais. Por outro lado, também, se ambos estiverem presentes conjuntamente, então, o céu é o limite, Adriana. Se é que há, né, limite para o potencial humano. Isso aí, né? A gente tentar ampliar o olhar dos indivíduos, né? Das pessoas subjetivas, que envolvem você, quando vemos um homem de forma integral, um ser completo, né? E a pessoa já entende o ser humano como produto social e tem as suas variantes em relação ao convívio, à cultura, à herança genética, biológica, fatores de personalidade, de caráter, né? Esse psicólogo se debruça na busca por esses conhecimentos, conhecer o modo de pensar do ser humano, né? O modo de como ele está enfrentando, de como ele está passando as situações. A psicologia nos dias de hoje, apesar de ter se tornado ciência pouco depois de outras ciências, né? Foi baseada inicialmente na filosofia, em outras áreas da ciência, assim como ciência social também, não é uma situação nova, mas mais recente ainda, né? E sabemos de todas as questões subjetivas do ser humano, só ficamos na dúvida entre essa questão das capacidades. Se é algo que, assim, o fato da gente estar estudando mais, de conhecendo mais, de ter mais acesso à informação, faz com que a gente identifique esses processos e essas ocorrências, porque desde sempre, como a gente falou na semana passada, desde sempre surgiram, já existiam pessoas que conseguiram ajudar. Existiam culturas, inclusive, até culturas indígenas aqui no nosso país, que não identificava
reconhecidos como uma anomalia, uma normalidade e de alguma forma deixavam eles morrerem ou providenciavam o óbito, né? Aqui tem tribos que têm tradição, e tem indígenas que têm tradição de quando às vezes vem filho, a mãe escolhe um, descarta outro e deixa de amamentar porque não é normal ter filho barriga de gêmeos. Então, depende muito da cultura mesmo, né? Nós temos famílias com várias nações, ou seja, com várias peculiaridades. O mundo todo é assim. Nós temos diferenças do mundo inteiro, para você ter noção, por exemplo, no Oriente Médio, a bolsa, ela é, assim, comum, né? Para o único e para a mulher, né? E quem vai também, às vezes, precisa colocar o lenço para respeitar a cultura e tudo. Já na França, é proibido, é uma questão de direito humano, a mulher poder não usar a bolsa. É proibido. Então, são peculiaridades mesmo que variam de grupos sociais. Aí, minha dúvida é, assim, com o seu conhecimento técnico, hoje a gente tem se despertado para essas necessidades e esses dados novos, essas capacidades de por conta da informação, ou já existia da informação e da mudança de hábitos. Lógico que a gente não pode deixar de falar isso, que esse mundo mudou, os hábitos alimentares, hábitos comportamentais, hábitos relacionados, por exemplo, à tecnologia que viola nos indivíduos. E isso daí contribui para que algumas capacidades sejam influenciadas, ou somente a questão do acesso à informação mesmo, que tem aberto nossos olhos para essas questões e feito a gente ver a importância cada vez maior da psicologia dentro da equipe multidisciplinar, não só do SUS, mas da rede privada e na clínica também. Vamos lá. Trazendo aqui um pouco mais sobre, né, na perspectiva da lógica dos cuidados, né, das capacidades, é importante que a gente entenda que o papel do psicólogo, né, nesse contexto, na medicina preventiva, principalmente, é fundamental, né, para os programas e no processo de promoção de saúde. O psicólogo na medicina preventiva, né, no processo de promoção de saúde, é mais do que um profissional especializado em analisar o comportamento do ser humano. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de ajudá-lo a enfrentar problemas emocionais, além de cuidar da saúde mental dos indivíduos, né? Então, o seu papel na promoção da saúde inclui identificar os fatores psicológicos que podem levar ao adoecimento e indicar as mudanças de comportamento necessárias para a manutenção da saúde. Então, o que você traz aí são diversos recortes que são importantes, mas a gente precisa pensar de forma muito unificada mesmo, né? Nesse lugar da lógica do cuidado dessas capacidades. Então, a psicologia desempenha um papel crucial na prevenção de problemas da saúde mental, através da educação e conscientização. Então, os psicólogos podem ajudar as pessoas, independentemente ali, né, de seus grupos, né, de suas culturas. Então, o psicólogo, através desse processo educacional e de conscientização, podem ajudar as pessoas a reconhecer os sinais precoces de problemas mentais e a tomar, né, a partir daí, medidas para evitá-los. Como a psicologia, então, Juliette, deve contribuir para a prevenção e promoção de saúde? A gente fala muito sobre isso, né? Nós temos alguns meses do ano que a gente tem datas específicas para falar desse cuidado, né? Nós temos o Setembro Amarelo, nós temos aí o Janeiro Branco, enfim. Então, além de cuidar da saúde mental e de promover essas orientações ali, esse tipo de ação, né, para os indivíduos, o papel da psicologia na promoção de saúde inclui identificar os fatores psicológicos que podem levar ao adoecimento e indicar também, a partir disso, as mudanças de comportamento necessárias para a manutenção da saúde. E na prevenção
na prevenção das doenças crônicas, Dri, que aí eu trago um exemplo aqui, né? A atuação do psicólogo é essencial para saber como intervir diante dos diferentes estágios motivacionais dos beneficiários, ensinando técnicas que contribuem para mudanças de comportamentos, né? E isso sem falar na participação do psicólogo em iniciativas de medicina preventiva diretamente ligadas à sua área de atuação. A gente sabe que na psicologia existem diversas áreas, né? A gente fala aí do contexto escolar, a gente fala aí do contexto hospitalar, né? Então a gente precisa pensar essa psicologia também adentrando em diversas áreas. A gente está falando aqui de cuidados, de capacidades humanas. Então, como um suporte, né? Por exemplo, que a gente fala também, né? O suporte ao idoso, a pacientes pós ou pré, né, após realização da cirurgia de bariátrica, ou a pessoas que sofrem com transtornos alimentares, alcoolismo e tabagismo. Então veja que são diversos recortes aí na lógica desse cuidado, trazendo aqui, né, algumas prevenções das doenças crônicas, que o papel da psicologia se faz necessário e fundamental, né? E ao montar uma equipe multidisciplinar para executar um programa de prevenção e promoção da saúde, os gestores da área de medicina, principalmente, né, não podem abrir mão do apoio da psicologia. E aí a gente já começa a pensar assim um pouco nessa questão da deficiência que se tem, né, em algumas entidades, instituições públicas de saúde, né? O quanto difícil é você ter acesso a um profissional de psicologia nesses espaços públicos de saúde. Há uma deficiência muito grande. E aí eu estou me referindo mesmo aos próprios CAPs, né? Que a gente tem um déficit de profissionais, né, da psicologia nesses lugares. E aí que de repente tem a ver com essa questão da gestão, né, municipal, estadual, que a gente precisa pensar em algumas políticas para fazer com que esses profissionais estejam nesses lugares, né? Exatamente. Como, por exemplo, pensar em concursos públicos, enfim. Então, veja que é um processo que a gente sabe da importância desse profissional nesses espaços, mas há também uma lacuna muito grande nessa questão econômica, política do nosso país, né? Então, dentro de uma equipe, né, que atua de forma multidisciplinar em diversas ações de prevenção e promoção de saúde, o psicólogo pode sim assumir diversas funções dando esse enfoque, né, nos cuidados das capacidades humanas. Nós devemos ser parte atuante no desenvolvimento dos projetos e participar da implementação, da execução e da avaliação das ações. Sempre, obviamente, baseado na avaliação ali dos indicadores de saúde dos beneficiários, né? Então, aí a gente pode pensar que esse profissional, nesses locais de atendimento ali a esses usuários, ele vai proporcionar e vai dar suporte psicológico para comportamentos disfuncionais que ameaçam a saúde, vai promover e orientar, né, atividades em grupo, visando a promoção da qualidade de vida por meio de troca de experiências e saberes sobre o corpo e a saúde. A gente ainda vê esse trabalho, né, nos CAPs, nos CRAs, e essa roda de conversa, de orientação, de criação de oficinas, a gente ainda percebe, né? Mas a gente precisa também entender que o profissional ali, ele vai ajudar também no processo de atendimento individualizado para tratar de questões pertinentes a cada indivíduo e que não devem ser coletivizadas. Só que o que a gente percebe na prática é que nem mesmo o espaço para fazer esse trabalho se tem, né? E a preservação desse sigilo, ele é prejudicado também, né? Por conta do sucateamento dos serviços, né? Da falta de valorização desses profissionais. E aí, no último programa, a gente chegou a falar sobre a falta de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS. O quanto essa gestão municipal tem deixado a desejar
nesse sentido. Inclusive, a gente tem visto aí várias assembleias sendo realizadas, chamando a atenção da gestão municipal. Então, a gente entende a importância desses profissionais, assistentes sociais, psicólogos e psicólogas, nesses espaços para potencializar e desenvolver esse trabalho que é fundamental para as potencialidades humanas, né? Então, veja que além dessas funções que a psicologia, serviço social ali promove aos cidadãos, a gente também pensa no processo de desenvolvimento de palestras, workshops, né, voltados à promoção da saúde mental, além das estratégias para fortalecer a autoestima e a capacidade de adaptação ao meio. Então veja que é um trabalho lindo, é belo esse trabalho que a gente faz, né? Só que precisa ter um pouco mais de investimento e valorização desses profissionais, né, que são essenciais, fundamentais para a sociedade. Então veja, cada vez mais a atuação do psicólogo nas ações de promoção das capacidades tem se tornado tornado mais importante. Então, podemos perceber isso principalmente em questões relacionadas à ansiedade, que a gente fala tanto, né, desse processo de ansiedade, né, e do estresse. Então, veja que esse processo de ansiedade e o estresse da vida diária que começam em tese, a causar alterações neurológicas, endócrinas, imunológicas, que aceleram o quê? Aceleram processos de doença em um número crescente de indivíduos. Inclusive, a gente ainda reproduz muito o que Augusto Cury traz, né, em alguns livros. Ele fala, a ansiedade hoje tem se tornado o mal do século. Mal do século, exatamente. A gente fala, veja só, ansiedade, a gente também não precisa trazer a ansiedade como algo negativo, né? Então, vamos fazer aqui uma curva, onde a gente entende que a ansiedade tem a ver com o processo de desempenho, né? Então, veja, a ansiedade até um certo ponto, ela pode ser um fator impulsionador para que você venha a ter ali um desempenho, né, uma motivação para executar o que você pretende executar com excelência. Mas quando essa ansiedade ultrapassa esse nível, passa a ser patológico, né? Então, é esse processo que a gente precisa ter esse entendimento da importância mesmo, né, desses profissionais na atuação e no desenvolvimento dessas capacidades humanas. Então, a gente percebe que a promoção da saúde nasce como nível de atenção em saúde e renasce como paradigma reestruturante da intervenção. Ela não é uma nova teoria geral sobre saúde, mas é uma estratégia que se apoia em conhecimentos de diversas áreas e em valores como autonomia, responsabilidade, né? E até mesmo justiça. A gente questiona o modelo biomédico. A gente fala, né? A gente que eu me refiro à nossa categoria. A gente fala sobre esse modelo biomédico, mas não no sentido de querer substituí-lo, né? Quando a gente questiona esse modelo biomédico, é mais para ultrapassá-lo em seus resultados, superar suas limitações e conter seus malefícios. Por exemplo, tem sintomas que se manifestam ali, né, para o processo de autorregulação do sujeito. Ou seja, a gente precisa trabalhar a causa. E aí, esse modelo biomédico, eu trago mais para nível de conhecimento, de construção, desconstrução mesmo do saber. Muitas práticas nessa perspectiva, né, do modelo biomédico vêm no intuito mesmo de exterminar esse sintoma. Sendo que alguns sujeitos precisam desse sintoma para se autorregular. E aí, o que é que a gente fala? A gente precisa atuar na causa, né? O que leva esse sintoma a se manifestar. Então, veja, você trabalha o sintoma. E se o sujeito, de repente, não tiver condições para, naquele momento, né, se deparar com a realidade objetiva? Então, eu trago mais nesse sentido. O sintoma, muitas vezes, vem para um processo de autorregulação do indivíduo, do sujeito, né? Então, quando a gente fala desse processo, né, é mais no sentido de trazer uma reflexão capitalista também. Quando a gente fala desse modelo biomédico, a gente precisa fazer uma ponte também com essa questão da indústria farmacêutica. Claro. Né? Então, que precisa de lucro e precisa manter a enfermidade para poder continuar gerando
mais e mais lucros. Mais rica e poderosa do que nunca, né? A gente sabe que... Uma das... uma... dos oligopólios mais... Pois é. A indústria farmacêutica influencia muito a economia e a política. Muito. E tem poder para decidir sozinha as políticas de saúde no governo. Exatamente. Né? Então, às vezes, em detrimento da nossa saúde, isso pode ficar muito assim, evidenciado um processo de adoecimento mesmo, né? Veja que é um processo retroalimentador. Né? Quem está por trás dessa máquina? É um pouco fatalista, né? Deixar a pessoa continuar naquele processo. Sim, até porque alguns laboratórios conseguem direcionar as pesquisas, os financiamentos e os reembolsos públicos para os tratamentos mais caros. Exatamente. Que nem sempre tem esse benefício da saúde, né? Diretamente ali ligado aos pacientes, né? Mais uma visão mesmo capitalista, visão do lucro. Do lucro. Exato. Então, o Brasil precisa aperfeiçoar as artes, a política, né? E o vasto campo científico. Haja vista serem fundamentais ali ao crescimento e à mudança, né? Cruciais àqueles que pretendem trocar a baixa qualidade de vida por um status mais digno. Então, o universo das possibilidades presentes quando o homem recebe ali o adequado estímulo ao desenvolvimento de suas capacidades contribui para a autonomia desse sujeito. É o que a gente se propõe, mesmo num processo, na atuação da prática psicológica no cotidiano. É o que a gente realmente visa. É fazer com que esse sujeito desenvolva o processo de autonomia. E existem 3 tipos de capacidade, né, que é bom trazer aqui, né, até para compreender melhor todo esse percurso que eu fiz. É que a capacidade, ela apresenta, de fato, 3, vou chamar de níveis ali, que é a capacidade de direito ou de gozo, a capacidade de fato ou de exercício e a capacidade plena, que é a soma da capacidade de direito com a de fato. Né? Exatamente. De novo, com foco no desenvolvimento e potencialização da autonomia do sujeito. Exatamente, da autonomia ao sujeito. Aí vem a participação, ontem eu vi uma chamada de uma pesquisa falando sobre o conhecimento da importância da iniciativa privada na inclusão, que é exatamente nessa questão de vagas de contratação, de não diferenciação de gênero, o quanto a iniciativa privada também tem esse papel, né? Porque não é só o governo, como a gente sabe que as políticas públicas, apesar de necessitar da participação governamental, ela pode ser implementada pela iniciativa privada. E as empresas, ela tem esse papel, mas como você falou, quando entra o interesse mercadológico, o interesse de lucro, isso já fica pesando um pouquinho naqueles conceitos de governança e governabilidade, né? A capacidade que o político vai ter para governar e administrar e gerenciar esses interesses, o interesse da população e o interesse dos empresários, essa questão de retroalimentação, de manutenção do quadro, para poder manter ou o investimento que foi feito para a pesquisa, de desenvolver algum medicamento ou algum exame para diagnóstico, ou depois para lucro mesmo. Então, são intervenções realmente que a gente não tem como debater aqui, a gente não tem nem como especular aqui, é algo muito sério e daria margem para muita conversa. E precisaria de dados, e a gente precisaria estar subsidiada disso, porque realmente é algo muito sério esse ponto que você trouxe aí. Eu só queria te pedir para chegar um pouquinho mais perto de mim, para você ficar melhor na câmera. Sai um pouquinho, tá um pouquinho afastadinha, venha mais. Venha mais para ficar. Isso aí eu vou ver depois, é porque tem um delay aqui. E aí, como você falou, essa questão da psicologia na saúde é um conceito novo da década de 70, e eu queria saber de você, assim, quando a equipe médica, vamos falar de SUS, né, porque é a nossa referência, ela pretende ou identifica que deve acionar outros profissionais para integrarem a equipe multidisciplinar deles, né, de enfermeiro, de técnico, né, quando eles identificam isso? Drica, deixa eu só fazer aqui também, né, é uma exposição de forma mais global, né, mais sistêmica. No Brasil, a partir da Constituição de 1988, a saúde passa a ser um direito para todos. Isso. Né? E dever do Estado. Isso. E em 1990, o SUS é regulamentado, instituindo-se
a lei número 8.080 de 1990, que visa a promoção, a proteção e a recuperação em saúde através de princípios como a universalidade, a gratuidade, integralidade e a descentralização. Mas a realidade é que 9 em cada 10 municípios brasileiros têm menos de um psicólogo no SUS. A cada 1.000 habitantes. Imagine só isso, né? Diante de uma realidade que a gente tem vivido, no processo de adoecimento coletivo, que a gente tem realmente presenciado. Sim. Veja só a dimensão da coisa, né? Quando a gente fala mesmo da importância desses profissionais na rede pública mesmo de saúde. Que é a maioria. Porque a gente falou aqui, e de fato é uma verdade, o serviço da psicologia é um serviço caro para quem não tem condições ali, né, de ter acesso. Então, exatamente. a gente luta mesmo pela inserção desses profissionais nas redes de saúde. Exatamente. Né? Então, perceba, o Brasil tem cerca de 439 mil psicólogos, segundo o Conselho Federal de Psicologia, né? O que resulta na média de 2 profissionais a cada 1.000 habitantes. Uhum. Os dados, né, as pesquisas trazem ali que esses dados apontam que não há registros oficiais na presença de psicólogos na rede pública em pelo menos 400 cidades. Nossa. A distribuição de CAPs, né, Centros de Atenção Psicossocial, também é baixa nos estados. Né, nós temos aqui, por exemplo, aqui no município de Salvador, alguns CAPs que não funcionam como deveriam funcionar. Né? Então, 16 tem média de centros abaixo da nacional e 7 tem menos de um CAPs a cada 100 mil habitantes, segundo dados de 2022 do Ministério da Saúde. Então, quando você traz, né, esse questionamento sobre a inserção, acionar ali o psicólogo e o assistente social através do Sistema Único de Saúde, a visão de que, aí eu vou de novo problematizar um pouco, né? Então, a visão de que o fazer dos psicólogos é clínico, pautado no modelo biomédico, se apresenta ainda muito enraizada no discurso de muitos profissionais. Né? Parecem compreender que essa atuação é a principal, se não a única. Né? A única forma ali de a psicologia contribuir com os usuários do sistema de saúde e com a comunidade. Porém, alguns profissionais procuram atuar de forma de acordo com os princípios do SUS, baseando-se em abordagens críticas da psicologia. O que é que eu quero dizer com isso? A gente precisa continuar nesse movimento de luta, né? Pressionando mesmo os poderes a contratar esses profissionais, a exercer, a fazer o papel que de fato cabe a cada profissional para melhor atender os usuários, a população. Há uma deficiência muito grande mesmo, tá? Há uma escassez de profissionais da psicologia, serviço social na rede pública de saúde. Essa é uma verdade. E o que fazer para resolver isso? Né? Qual a estratégia então, adotar? Esses profissionais que você trouxe esse número aí, então, no caso, eles estão como autônomos, atendendo em clínicas particulares. A maioria, em tese, se apresenta mesmo nesses lugares, né? A gente ainda encontra alguns profissionais, né, em centros, né, de atenção psicossocial, mas o número é baixíssimo. Você viu aqui o número que eu trouxe, né? O ideal talvez fossem 2 profissionais para cada 1.000 habitantes. E a gente sabe que tem municípios aí que tem mais de 1.000 habitantes e não tem um psicólogo para atender. Vamos lá visitar aqui municípios da Bahia, por exemplo. Nossa! Né? Você vê um município que tem um psicólogo para atender outros municípios além do seu que você está alocado ali. Município que não tem maternidade. Você então tem veja que que há buscar uma deficiência grande mesmo, uma falta de valorização gigantesca, né? Uma falta de comprometimento também aos usuários. E provavelmente, assim, como a legislação é ampla e a gente não consegue dominar tudo, mesmo porque as mudanças são constantes, tem sido constante. Inclusive, eu até
avistei ontem, não lembro se foi em algum perfil do Ministério Público ou da CGU, falando da participação, ampliar a participação cidadã, né, das pessoas na política de alguma forma. É muito triste realmente de ver que a própria legislação ela permite essa atitude de não contratação tipo, você tem um município com um número X de cidadãos, de moradores ali, ou independente de como eles calculem, você não tem a obrigação de oferecer alguns serviços. Ou de não prestar contas de alguma coisa. Você tem ali sempre o teto, né? Eles vão colocando o teto em relação ao número, à quantidade, ao tamanho, à extensão territorial, à extensão da população. A legislação acaba ajudando um pouco isso. O que não justificaria a capital, por exemplo. As metrópoles, a grande questão é que, na maioria das vezes, os próprios gestores não seguem, né, essas legislações. E a gente teve a alusão ao dia do autismo, que é uma enfermidade muito importante de ser debatida, mesmo porque, como você falou, com essa carência de identificação, de diagnóstico, a mãe às vezes sai da maternidade ali sem nenhum diagnóstico, achando que o filho é normal, vai para casa, perdeu todo o vínculo com a equipe médica já, e a criança às vezes está tendo um comportamento diferenciado e ela, sem condição, não vai percebendo. Vai deixando rolar, não vai tratando, vai deixando as coisas irem. Lógico, existem níveis, os níveis mais avançados chamarão mais atenção, logicamente, mas tudo isso vai depender de investimento financeiro para que ela procure especialistas, para diagnóstico, para fechar diagnóstico. Ela vai precisar levar um tempo falar do comportamento, e o autismo com a questão dos níveis dificulta mais ainda. E aí vai precisar de uma equipe maior. Eu queria saber se os psicólogos eles também são divididos nessas categorias. O psicólogo que trabalha com determinadas enfermidades, ou não é essa divisão. Qualquer psicólogo de formação, bacharel, sem especialidade, ele tem potencial para fechar um diagnóstico, dar um relatório fechando um diagnóstico? Veja, o autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, né? Comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal. Entretanto, terapias adequadas a cada caso podem auxiliar essas pessoas a melhorar sua relação com o mundo, a melhorar suas capacidades, certo? Cada profissional pode ter uma linha mesmo de atuação, né? E para cada recorte que a gente, né, se propõe a fazer, é importante se especializar. Então, veja, o psicólogo que se especializou no tratamento, no acompanhamento de pessoas autistas, né, elas têm ali competências especializadas para aquele recorte ali, né? Para quem atende pessoas em risco de suicídio, né? Então, assim, as especializações, elas são fundamentais. Mas a psicologia, né, por si só, ela já apresenta ali uma bagagem de conhecimento, né, para lidar com questões diversas, né, do sujeito, né, do ser humano. Mas é importante identificar, né, qual grupo específico eu vou trabalhar e me especializar para melhor atender, né, aquela demanda que se apresenta muitas vezes ali no setting terapêutico, né, dentro do contexto hospitalar. Então, é importante a especialização. Mas, assim como o autismo é uma condição, existem outras também condições, né? A gente pode estar trazendo. Eu só falei do autismo por causa dessa semana, né? Que foi muito falado, inclusive com projeto de lei apresentado para que o diagnóstico, quando fechar diagnóstico, ser definitivo, né? Lá no Congresso, não ter que ficar indo toda hora fazer revisão. Uma pauta que ela é muito bem trabalhada aqui também, né? Salvador, Bahia, e a nível nacional, né? Aqui em Salvador, quem tem muito falado e apresentado alguns projetos de indicação aqui é o vereador que teve aqui na semana passada, o vereador Augusto Vasconcelos, né? Alice Portugal também tem apresentado várias propostas, né? Apresentado diversas ações, assim, né? Leis importantes para amparar. Apresentou a PL. Apresentou a PL, foi a Alice, né? Então, eles têm esse cuidado mesmo, né? Com essa condição do autismo, síndrome de Down, como foi, né? Apresentada aqui na semana passada pelo vereador Augusto Vasconcelos. Então, isso é bacana de ver também nesse contexto político. Pessoas que abraçam a saúde, né? Nesse sentido. Que pensam
para além dessas questões mais genéricas, né, se debruçam ali em dar esse suporte e acolher pessoas que estão ali no processo de adoecimento, sofrimento, né. Eu posso dizer que, para além das questões genéticas, para além das questões biológicas e culturais, há o comportamento atual, como eu falei inicialmente no programa, as mudanças que têm ocorrido atualmente na sociedade de alimentação, de comportamento, ela está aumentando a quantidade de limitações nos seres humanos? Eu não afirmaria isso, mas a gente sabe que essa questão social, ela interfere muito, tá? Não apenas essa questão biológica, mas a questão social é um dos fatores que tem potencializado, né, o desenvolvimento, o aparecimento de muitas doenças da ordem psíquica. Então não é só uma descoberta por conta da era da informação, é também uma mudança de estrutura internacional e nacional de comportamental. Para justificar isso, eu vou trazer apenas uma palavra: desigualdade. Para justificar o que eu trouxe também do impacto que o social tem diretamente, né, que atravessa o sujeito cotidianamente, das desigualdades sociais, a falta de emprego, de moradia, de segurança. Então, para gerar, como foi o caso da Covid, que aumentou o índice de síndrome do pânico. Então, as questões circunstanciais, elas acabam influenciando no aparecimento de novas enfermidades e que demandam mais ainda a ação de psicólogos. Sim, exatamente. E aí, pra gente já ir finalizando, por conta do nosso tempo... Não, esse mudou ali a hora, ele botou meia hora antes. Né? Meia hora antes, né? Foi ele. É importante a gente ver aí quem tem interagido com a gente hoje nessa Foi manhã. Ele faz assim. Ver se tem alguma ele pergunta é amigo também. de Julie. E apenas dizer e reafirmar que as capacidades sociais são essenciais para o desenvolvimento e aprendizagem, assim como para o equilíbrio afetivo necessário para uma felicidade duradoura. Entre aspas, né? A gente não precisa pensar também nessa felicidade duradoura, mas quando a gente fala de capacidade social, é importante pensar nesse recorte. Do bem-estar, né? Do bem-estar. Então a gente fica então com a pendência na nossa... Não pendência, a gente maior. Precisa trabalhar, em verdade, o nosso poder de escuta ativa, de acolhimento, né? Isso. De solidariedade. Desenvolver em nós, de repente, o que falta para compreender a complexidade que é e que há do outro lado, né? Desse sujeito. Quando eu falo em pendência, digo em pendência legal, de incluir na saúde, de incluir em obrigação do Estado de proporcionar saúde, incluir, talvez, as nomenclaturas, os conceitos de saúde integral do indivíduo, incluindo não só a física, mas a emocional e a psicológica. Ficaria essa brecha, então, na legislação, para que realmente a saúde mental esteja no mesmo patamar da saúde física, porque uma vai influenciar na outra e assim vice-versa. A gente fala da importância mesmo das pessoas desconstruírem, né, a ideia de que saúde a gente precisa focar apenas quando há um recorte dessa questão física. A saúde mental a gente precisa encarar mesmo como um processo importante para o seu desenvolvimento, para a sua relação com o outro, né? Mas a gente precisa também trazer a desconstrução, sabe? Existem vários tabus em relação a essa questão da saúde mental, né? Que a gente precisa trabalhar mesmo. Mas é isso, enxergar, dar importância à saúde mental, assim como a gente dá importância à saúde física. E o que você acha mais importante? O governo dá menos espaço para a iniciativa privada na tomada de decisões? Você faz essa pergunta agora no finalzinho, uma pergunta tão tendenciosa, e eu não vou responder nesse final, porque quando eu começo a trazer alguns questionamentos relacionados a esses poderes, eu acabo de forma muito, de repente, incisiva, para não dizer agressiva. Olha, são muitas deficiências que a gente percebe, né, Ailson? Assim. Na gestão municipal, estadual, federal. E eu trago muito isso. Eu trago muito isso pela atuação prática que a gente tem, né? Mas, enfim,
Adriana, vou ficar lhe devendo. Vai ficar devendo, nem que eu fale, né? Tudo bem, eu entendo que esse debate é polêmico, inclusive a questão da saúde mental, dessa nomenclatura saúde mental é polêmica, né? Ainda Eu não sou uma pessoa polêmica, mas me colocam nesse lugar. Porque quando a gente questiona, quando a gente reivindica, nós somos taxadas mesmo. Taxadas de triste, louca, né? Agressivas. Pois é, né? Mas não é nada complexo, não. É simples mesmo, independente de inclinação política. O mundo ocidental é capitalista. Eu digo, se para fins de políticas públicas, que é o nosso assunto principal, o que é mais interessante? O governo, os agentes políticos darem menos espaço à iniciativa, os interesses da iniciativa privada e mais espaço à participação social, a nível de conhecimento, a nível de reconhecimento dos direitos, nesse sentido. O que você acha mais importante? Diminuir um pouquinho a força de um lado e aumentar a força do outro nessa balança? Eu penso que o mais importante seria deixar de utilizar a pobreza como uma ferramenta, né, como uma estratégia de controle social. Esse é o meu ponto de vista. Falou e disse. Pronto. Um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanharam nessa manhã. A Elson, meu querido, obrigada pela atenção. Você viu que eu consegui me sair, né? Me apertou sem me abraçar. É isso, gente. Sábado que vem. Sábado que vem tem mais. A Aécio vai ser o nosso participante. Vamos escolher uma temática com a Aécio participante. Para vocês verem que ele é tão falado, não aparece aqui no vídeo. Vocês não conhecem, vocês vão ver como é maravilhoso, gente. Beijo a todos. Muito obrigada. Tchau, Muito obrigada por todos. Estou vendo aqui, viu? Nai Fernandes, Andréa Vieira Miranda, Costa _LX, Balde Oficial, Sula Santana, Tati Simões, Psi. Olha aí, tô vendo aqui todo mundo. Tô vendo, depois a gente vai falando. Nossas obrigada. Psicólogas. Tô vendo, obrigada. Obrigada pela participação. Beijo a todos, a todas.